Muito boa noite, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês um momento de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final, para o qual leremos em São Mateus, capítulo 26, capítulo 28, verso 16 em diante, 16 ao 20, onde nos diz: Mas os 11 discípulos se foram a Galileia, ao monte onde Jesus lhe havia ordenado. E quando lhe viram, lhe adoraram, mas alguns duvidavam. E Jesus se aproximou e lhe falou, dizendo: Todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os que guardem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis aqui que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Nosso tema é a autoridade do Filho de Deus, ou seja, de Jesus Cristo. Pode se sentar, quero ter a bondade. Em diferentes ocasiões se perguntavam muitas pessoas acerca de Jesus quando ele estava em seu ministério terreno. De onde ele tinha essa autoridade e esse poder para ele atuar e como ele atuava. E ainda quando tirou os mercadores do templo, lhe perguntam os líderes religiosos: com que autoridade tu fazes essas coisas? Pois não havia recebido autoridade do sumo sacerdote e nem do concílio do Sinédrio para tirar os vendedores do templo. E ele os estava lançando fora, ou tirando-os daí. E agora lhe perguntam: com que autoridade tu estás fazendo isso? Ou seja, o concílio do Sinédrio e, consequentemente, os sacerdotes têm permitido que se faça isso? Essas pessoas vendiam pombas, as quais usavam para os sacrifícios. Vendiam animais, as quais usavam para os sacrifícios. E agora Jesus os lança fora. E agora vejam vocês: havia permitido o sumo sacerdote e o concílio da religião hebreia todas essas coisas, e agora Jesus não o permite. Jesus se coloca sobre o concílio da religião hebreia e sobre o líder máximo que é o sumo sacerdote, e mostra com a sua ação que o que eles estavam fazendo ou consentindo está fora da vontade de Deus. E eles não aceitavam que Jesus os corrigisse a eles, e nem que lhes impusesse o que eles deviam fazer. E agora lhe perguntam: com que autoridade tu fazes essas coisas? E aí Cristo lhe diz: eu vou lhes fazer uma pergunta, e se vocês me responderem, então eu lhes vou lhe dizer com que autoridade eu faço essas coisas. E pergunta a eles: o batismo de João era dos homens ou era dos céus? E eles então se indagavam entre si e diziam: se lhe dissermos que era do céu, ele vai dizer:
Por que então vocês não creram? Por que não creram? Ou seja, crer e ser batizado. E se dissermos que era dos homens, o povo nos vai apedrejar, porque o povo crê que João o Batista é um profeta de Deus. Agora, lhes dizem, se põe de acordo e diz, vamos dizer que não sabemos. E falam a Jesus, não sabemos. Mas eles diziam e ensinavam que não era do céu, porque senão, pois eles haveriam sido batizados. Eles não reconheciam o movimento que Deus estava fazendo através de João o Batista, não o reconheciam como um movimento de Deus. E agora, em outras escrituras nos diz, o próprio Cristo veio João Batista, que não comia e bebia, ou seja, que não comia e bebia como as demais pessoas, porque a sua forma de comer gafanhotos, que são os saltamontes, e mel silvestre, mel do campo, ou mel que encontrava no campo, e água, aonde conseguia, essa era a sua forma de alimentação de João Batista, algo esquisito para muitas pessoas, mas João não estava trabalhando para ir a uma tenda e comprar uma compra para fazer comida, nem tinha tempo tampouco para isso, estava muito ocupado nesses dias de seu ministério, que eram poucos, e ele tinha que comer o que encontrava. Agora, dizem de João, porque comia dessa forma. E Jesus lhes diz, João veio que não comia e bebia, e dizem demônios têm, ou seja, que não criam que era do céu o batismo de João, porque não criam que João havia sido enviado de Deus. Diziam que era um homem endemoniado, diziam, tu tens demônio. E se diziam que tinha demônio, pois não podiam crer que o batismo de João era do céu. E agora vem o filho do homem que come e bebe e diz, este é um homem comilão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Como qualquer um, quando Deus envia um mensageiro, sempre vão dizer coisas contra, para justificar a sua incredulidade. Porquanto não podem crer, então tratam de se justificar dizendo que esse homem não é de Deus. Mas os que não são de Deus são os incrédulos, aqueles que não criam em Jesus e diziam, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente e não nos perturbe mais a nossa alma. Vejam, isso está aqui em São João no capítulo 10. E no capítulo 8 também. Aqui está, capítulo 10, do verso 22 em diante diz, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava no templo pelo pórtico de Salomão, e lhe rodearam os judeus e lhe disseram, até quando nos perturbarás a alma? Se tu és o Cristo, fala-nos abertamente. E Jesus lhe respondeu, já lhe temos dito e não creis. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas dão testemunho de mim, mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas, como vos tenho dito. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Agora veja, anteriormente no capítulo 8, verso 56, capítulo 8, vamos deixar essa passagem pendente.
Buscaremos outras passagens em outra ocasião. Agora vejam, não criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, o Rei de Israel. E agora, ainda que Jesus dissesse a eles abertamente, sim, eu sou, não iam crer. Por quê? Porque não são das ovelhas que o Pai lhe deu para que lhes dê vida eterna. Não estavam com Cristo e, portanto, não podiam vir a Cristo. Mas as ovelhas que o Pai lhe deu têm que vir a Cristo. E ao que a ele vem, Cristo não lança fora, porque essa pessoa é parte de Cristo desde antes da fundação do mundo. E agora, a autoridade com que Cristo tirou os vendedores, os mercadores do templo, ele não havia recebido do concílio da religião hebreia, não havia recebido do sumo sacerdote, não havia recebido de nenhum governo terreno, senão que a tinha da onde? Do céu. A autoridade que o Pai lhe deu para operar ou trabalhar, isso está no capítulo 5 de São João, do verso 19 em diante, onde nos diz: e respondeu-lhes Jesus e lhe disse: na verdade, vos digo, não pode o Filho fazer nada por si mesmo, senão que vê o Pai fazer, porque tudo que o Pai faz, também o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que ele faz, e maiores obras que esta lhe mostrará, de modo que vós vos maravilheis, porque como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho os dá a quem ele quer, porque o Pai ninguém julga, senão que todo juízo deu ao Filho, para que todos honrem ao Filho como honra ao Pai, e o que não honra ao Filho, não honra ao Pai que o enviou. Na verdade vos digo, o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou da morte à vida. Na verdade, vem a hora, e a hora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque, como o Pai tem vida em si mesmo, assim também tem dado ao Filho a ter vida em si mesmo, e também deu autoridade de fazer juízo, porquanto é o Filho do homem. E de onde recebeu Cristo a autoridade que ele tinha? Do Pai celestial. Agora, o Pai que lhe deu autoridade a Cristo, onde estava? Nele. Portanto, a autoridade de Deus era manifestada através do véu de carne, na qual estava Deus manifestado. Ou seja, que Deus, o Pai, transfere a sua autoridade a seu corpo angelical e seu corpo físico, no qual estava morando. Por isso que no Velho Testamento, a autoridade e o poder de Deus estava onde? No anjo do Senhor, que é o corpo angelical de Deus, a qual é Cristo em seu corpo angelical. O Verbo que era com Deus e era Deus, e através da qual Deus criou todas as coisas. E se criou todas as coisas através do Verbo, onde estava a autoridade e o poder de Deus? No Verbo. Agora, encontramos que quando o Verbo se fez carne, onde estava a autoridade e o poder de Deus? No Verbo feito carne, chamado Jesus. E agora, encontramos
que Cristo tem autoridade e poder. A autoridade é para usar o poder de Deus. Porque uma pessoa pode ter muito poder, mas se não tem autoridade para usá-lo, não pode usar. Por exemplo, pode lhe haver-lhe ser concedido muitas coisas, mas se não lhe tem sido dado autoridade para usar essas coisas, não as pode usar. Encontramos que agora encontramos que a autoridade é muito importante para poder usar o poder. E agora, sendo que Jesus Cristo tem o poder e a autoridade, todo poder me é dado no céu e na terra, disse Cristo. E também diz a Escritura que o Pai, Deus, lhe deu autoridade a Jesus. Por isso ele falava com autoridade, porque ele tinha a autoridade de Deus para falar na forma que falava, porque o que ele falava era o que Deus lhe dava para falar. O que ele escutava do Pai era isso que ele falava. Ele dizia: eu não falo nada de mim mesmo. Também ele disse que o filho não podia fazer nada de si mesmo. E sendo que o Pai estava nele, o Pai era o que fazia as coisas e o que falava através de Jesus Cristo. Todo o poder e autoridade estava em Jesus Cristo. E Deus manifestava esse poder através de Jesus Cristo. Assim como não são os seres humanos que fazem as coisas. Qualquer pessoa pode dizer: isso é impossível. Tire a alma e o espírito do corpo e diga-lhe que faça tal coisa e vê se o faz. Porque o corpo sem espírito está morto. Portanto, é a alma da pessoa usando esse espírito, esse corpo espiritual, através do corpo de carne, fazendo as coisas, falando e também trabalhando com suas mãos e caminhando para lugar e para outro lugar. Por isso a pessoa, antes de fazer as coisas, pensa para que possa fazer as coisas. Agora, encontramos que você, como alma vivente falando e trabalhando ou operando, não é o seu corpo por si mesmo o que faz as coisas. Ainda que tem parte do corpo que funciona sem você pensar e dizer a certas partes do corpo: faz tal coisa. Mas as ordens as está recebendo do cérebro. Ou seja, que ainda que não esteja consciente plenamente do que está fazendo, com tudo isso, a alma da pessoa, através do corpo espiritual, é o que está fazendo essas coisas. E quando se trata de coisas que são feitas inconscientemente, isso corresponde à alma, vê? Agora encontramos que assim como tudo que a pessoa faz, não faz o corpo de si mesmo, senão que é a alma da pessoa na qual a pessoa é na realidade, na qual é a alma vivente. Ele é o que está trabalhando ou fazendo através do seu espírito e do seu corpo físico. Por isso o juízo divino será para toda pessoa, de acordo às suas obras,
mas será julgado de acordo a los pensamientos aos de su corazón, pensamentos de seu coração e de sua alma, de acordo de su alma. às intenção da sua alma. Por quê? Porque Dios juzga Porque Deus julga al ser humano, ao ser humano como alma vivente juzga e julga lo que esa alma o viviente ha que hecho a essa través alma del cuerpo vivente de tem carne. feito através do corpo de carne que lhe foi concedido. Así es que no hay forma de escapar, Assim que não tem forma de escapar e dizer que no fue así, que não foi assim, porque Dios juzga porque Deus julga diretamente o coração, de las a personas. alma da pessoa. Eso fue lo que le dijo Isso Dios foi o que disse Deus profeta Samuel, ao profeta Samuel quando foi ungir a Davi como rei sobre el pueblo hebreo, sobre o povo hebreu, cuando vio a al qual, primer quando hijo viu o primeiro filho de Isaí, dijo, disse: Estou diante da presença do ungido de Deus. Era um homem, um jovem alto, y como Saúl, e como Saul, el rey que Dios rechazó también, o rei era alto, que Deus rejeitou, Samuel dijo, também era alto. Dios Bom, Samuel quita disse: rey Deus tira um rei alto y bien e bem coloca otro parecido, alto y bien parecido, e coloca outro pero alto este bem alto y bien parecido no sirvió bonito para ou nada. parecido. Mas vejam vocês, o alto e bem Agora, parecido não serviu para nada ou para No nada. mires la apariencia de su Deus estatura, diz: não olhes a aparência de sua no estatura mires nada de eso. e não olhes nada disso. Dice, E diz: Dios mira. Deus, Vamos a leerlo para olha, que vamos tenham ler para claro aqui, que eu tenham claro aqui. Isso está aqui pelo 16, não é verdade, Miguel? Capítulo 16 de 1 de Samuel. Aqui o temos. Verso 6 em diante que diz: Aconteceu que quando eles vieram, ele viu a Eliabe e disse: Na verdade, estou diante ¿Por qué delante de Jehová? Porque Dios estaba en Samuel. Está diante do Senhor está o seu ungido. Y Eliab estaba frente Por que diante do Senhor? Porque Deus estava em Samuel e Eliabe estava frente a Jehová Samuel. respondió a Samuel: Diante do Senhor está o seu ungido. E o Senhor respondeu a Samuel: Não olhes a sua aparência, nem o grande da sua estatura, porque eu o rejeito. Jehová no mira Porque lo o que Senhor mira não olha o el que hombre, olha o homem, pues el hombre mira lo pois que o está homem delante olha o que de sus está ojos, diante dos seus pero olhos, Jehová mira mas o el Senhor corazón. olha o seu coração. Por eso es muy importante Por isso é muito importante que os nossos corações não tenham malas intenciones, mais no haya intenções, cosas malas. não tenha coisas mais. Dios mira Deus y juzga de acuerdo a lo que hay. olha e julga de acordo com o que tem no coração da Por pessoa eso ou das pessoas. Por isso São Paulo e todos os apóstolos enseña nos ensinam que el que confiesa el nombre de que Dios o que confessa o nome de Deus de toda. se afaste de toda iniquidade. Recuerde Lembre-se que San Pablo que dice São Paulo falou que el Señor que lo va o a Senhor juzgar a él. o vai julgar a ele. San Pablo dice, São Dios Paulo es mi disse: Deus é meu juez. El juiz. hermano Branham O irmão Branham no sabía que não sabia que Cristo iba a llevar a cabo un ia juicio realizar um juízo antes de la resurrección antes da ressurreição dos mortos em Cristo e, consequentemente, de la transformación de nosotros, da transformação nossa dos que vivemos. y por consiguiente, E, si consequentemente, ellos se eles vão ser julgados, y el juicio comienza por dónde? e o juízo começa por onde? La casa de Dios. Vea, Pela casa de Deus. antes que venga el juicio Vejam, de la gran antes que tribulación para venha o juízo da grande tribulação para o mundo, vem um juízo em ir para a casa de Deus. los mensajeros de cada serán Para os que já juzgados partiram, allá en el os paraíso. mensageiros de cada era serão julgados ali no paraíso e, consequentemente, o grupo Estará bajo estará esse juízo. sob esse juízo. Y le dijeron al E reverendo William disseram ao reverendo William Branham: Branham, él vendrá primero a ti. Ele virá primeiro a ti, ou seja, que no paraíso estão esperando também Del Señor. a vinda do Senhor. Y en otras ocasiones E también em outras le fue dicho ocasiões também lhe foi dito que
ellos estaban allá que eles esperando estavam la ali venida esperando del Señor. a vinda do Senhor. Porque todos los que van a Porque recibir un todos cuerpo que vão nuevo receber um novo corpo, um corpo glorificado, dependem dependem da vinda do Senhor, la segunda venida de a Cristo. segunda vinda de Cristo. Y ahora E agora, él dijo, yo ele quiero ver a falou: Jesús. eu Él quero fue ver a mi Salvador Jesus, en la tierra. ele foi meu Salvador na Le terra. fue dicho, Ele foi dito: puedes verlo não agora. podes ver Ele está mais aqui. ele agora, ele está mais em cima. y E él dice, ele diz, hablando de donde él estaba, falando de onde ele estava, él señala ele que el assinala paraíso, que la o sexta paraíso, a sexta dimensão, dimensão, e que o Senhor Jesus Cristo está mais em cima, ou seja, na sétima dimensão. Mas lhe foi falado ou dito: ele virá primeiro a ti e te julgará. E ele se surpreendeu quando lhe falam de um juízo e se surpreendem. Mas lhe foi explicado que, porquanto ele é um líder, tinha que ser julgado. E pergunta a ele ali: e São Paulo também tem que ser julgado? E lhe foi dito: também ele será julgado. Ou seja, que cada mensageiro será julgado pelo que tem pregado, porque ele é o líder da sua era. Agora, é muito importante estar consciente de que antes da transformação vem esse juízo para os que estão no paraíso, e que dos que estão aqui na terra, o juízo começa pela casa de Deus. E vamos ver se haverá algo assim estabelecido para ser manifestado em meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou lhes ler uma e vocês depois buscam as demais. Vamos ler duas pelo menos, na página 22 e 23 do livro de Citas, no parágrafo 183. E o parágrafo 183 onde nos diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Agora, quem é o que tem recebido autoridade? Aqui na leitura onde tivemos, em São João, capítulo 5, vamos ver. Quem foi o que recebeu autoridade? 22, verso 22, que diz: porque o Pai a ninguém julga, senão que todo juízo deu ao Filho. E agora, o verso 27 diz, vamos ver, 25 em diante que diz: na verdade eu vos digo, vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também tem dado ao Filho e ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade de fazer juízo, porquanto é o Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora?
E eu desejo que não se faça isto tão pessoalmente nesta reunião. Espero que seu Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já tem vindo de sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando-as a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo, como ele o fez a Abraão antes da destruição. Ele tem vindo agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo, a igreja, e tem rido e lhe tem escarnecido. E a seguinte vez que ele se revele a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram da sua maneira de graça, o seu dia de graça. Mas bem, o seu dia de graça é o quê? A dispensação da graça. O dia da dispensação da graça, ou seja, a dispensação da graça como dia. Porque a dispensação da graça é a sexta dispensação. E agora na página 171 diz, parágrafo 1539, vocês sabem, a hora em breve aparecerá. Ele está falando aqui no mês de dezembro, ou seja, mês 12, dia 12 do ano 65. E o dia 24 desse mesmo mês, desse mesmo ano, partiu o reverendo William Branham. Vocês sabem, a hora em breve aparecerá, quando precisamente entre nós o Espírito Santo falará claro com Ananias e Safira. Essa hora está chegando. Somente lembre-se disso. Deus vai morar entre suas pessoas, sua gente. E aí, com que autoridade será que vai se repetir o de Ananias e Safira? O qual vimos manifestado no tempo de São Pedro. Sendo que, assim como Pedro e Paulo trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus de novo. E isso é através das duas oliveiras, através de Moisés e Elias. E agora, vamos a ler na página 200. Vamos ler na página 254. Diz no primeiro parágrafo. Agora, à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar. Vamos ver aqui do que está nos falando. Ou seja, que o anticristo, na segunda parte, aonde montou o cavalo vermelho, vamos ver, no livro do Apocalipse, capítulo 6, para lhes dar-lhes o verso. Se no terceiro selo é que ele vem, ou segundo selo. No segundo selo é que o anticristo vem no cavalo vermelho com uma espada. Vem com uma espada para matar.
Ahora podemos ver que Agora, el que mata podemos a ver espada, que o que mata a espada, a espada, eso es conforme a espada morrerá. Isso é conforme a lei da retribuição, que é também conforme a lei da de la cosecha. semeadura e da colheita. Vamos a ver aquí. Vamos ver aqui. El que lleva cautividad va O que en leva cautividad. em cativo El que vai a cuchillo cativo. matar, E o que es mata a necesario cutelo, que el cuchillo sea muerto, o sea, a espada. é necessário que a cutelo seja morto, ou seja, a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora, à noite, vimos que vinha com uma grande espada para matar. E também vimos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. Olha o que está relacionado aqui, a espada que sai da boca de Cristo. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderão fechar os céus, poderão fazer isto e aquilo, ou que lhe agrade. Ele será aniquilado com a palavra que procede ou sai da sua boca, na qual é mais aguda que toda espada de 2 fios. Eles poderão chamar centenas de bilhões de toneladas de mosca, se assim o desejam. Amém? O que eles digam, assim acontecerá, porque será a palavra de Deus procedendo da boca de Deus. É a palavra de Deus, mas eles sempre usam um homem para colocá-la por obra. Deus pode haver chamado as moscas ali no Egito, mas disse: Moisés, isto corresponde a ti, eu te digo o que tu deves fazer, e tu anda e faça. E assim o fez. Paulo havia escolhido o sol para essa obra, ou a lua, ou o vento, mas ele disse: Moisés, ele escolheu o seu homem. Agora, vejam como os trovões estão ligados a esse poder e autoridade que para este tempo final está prometido para ser manifestado. E agora, na página 369, diz: já em breve será o tempo para que aconteça tudo isto do 7º selo, do 6º selo. E quando isso aconteça, será o fim. E nessa hora a noiva já haverá subido e a rainha já estará em seu lugar. Enquanto isto acontece sobre a terra, ela estará ali celebrando as bodas com o rei. Então os remanescentes de Israel é selado e preparados para sair. E nesse tempo começam a estremecer as forças da natureza. Que tempo, que tempo. Agora olhemos nos últimos dos 2 versículos de Apocalipse 6. Ou seja, o que acontecerá com que fizeram zombaria e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão toda a classe de milagres. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes, que os escondam da mesma palavra da qual antes o haviam zombado. Porque agora o podiam ver o que vinha e diziam: esconde-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles haviam zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada.
Eles haviam zombado grandemente desses profetas, mas agora havia vindo a palavra encarnada. Quando é que a palavra está encarnada? Cristo, o Verbo, a palavra? Sob o ministério de quem? De Moisés e Elias. Sob o ministério das duas oliveiras. E por isso é que o poder e a autoridade de Deus, através de Cristo, estará manifestado nos ministérios das duas oliveiras. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era demasiadamente tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que lhe esperava. Haviam ouvido tudo isso. Eles sabiam. Eles haviam estado em cultos como estes e haviam escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas haviam pregado. Veio? Antes de cair o juízo, os ministérios de Moisés e Elias estarão proclamando o juízo que há de vir. Estarão pregando o dia da vingança do nosso Deus, o qual Cristo não pregou em sua primeira vinda. E não era Cristo o que tinha que proclamar o dia de vingança do nosso Deus, e agora aparecem as duas oliveiras proclamando o juízo divino, pregando o juízo que tem de vir, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E onde esteja o Filho do Homem manifestado, Cristo, aí estarão os anjos do Filho do Homem. Deus não pode ter dois profetas maiores ao mesmo tempo ministrando, mas pode ter dois ou três ministérios operando ao mesmo tempo em um só homem. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas haviam pregado, mas o haviam rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus por última vez. Assim que sob a pregação dos ministérios de Moisés e Elias, falando acerca dos juízos divinos que iam de vir, ou seja, pregando o dia de vingança do nosso Deus, tem uma parte que ainda tem misericórdia. E aí é onde a misericórdia, por última vez, se prega, sob os ministérios de Moisés e Elias. Mas depois, quando já estejam caindo os juízos divinos, já a misericórdia haverá terminado. Sob o ministério de Moisés e Elias é que a misericórdia por última vez estará manifestada. E depois, sob esses mesmos ministérios, começará o juízo divino. É onde se faz o entrelace entre juízo e misericórdia, entre a dispensação do reino e a dispensação da graça. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, o único que lhe resta é o juízo. Pense. Então ali se encontrava, não tinham nem aonde se esconder. A Bíblia fala, e diziam aos montes e às penhas: cai sobre nós e esconde-nos da cara, do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles trataram de se arrepender, mas o Cordeiro já havia vindo para reclamar aos seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Agora nós podemos ver que sob esses ministérios tem algo grande, tanto para a igreja como para o povo hebreu, como para o mundo. É tão grande que, olhem, o que falou o reverendo William Branham. Na página 114 do livro de citações, parágrafo
10:02 diz, a metade, quase esse parágrafo, que diz, e tem que haver um ministério que pregue. Mas lembre-se que para esse tempo tudo já haverá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. E qual é o ministério que fará grandes maravilhas? Será o ministério de São Paulo? Ele fez grandes maravilhas naquele tempo, mas para o último dia, um único ministério prometido, que é o ministério das duas oliveiras, para o último dia. E, consequentemente, para o século 21. E para o terceiro milênio de Cristo até aqui, e o sétimo milênio de Adão até aqui. Porque o último dia é o último milênio, que é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E segue dizendo, tudo então é terminado, porque o Cordeiro já haverá tomado o seu livro e a redenção haverá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado, depois prosseguiu até aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? Agora, na página 119, o parágrafo 10:57 diz: nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa estar aqui, é tão sagrada que não devo falar muito dela. Como ele me disse no princípio. Ele me falou de tudo isto. Não fales nada. Disto não fales nada. Vocês recordam anos atrás? Ela fala por si mesma, veio? Ou seja, o cumprimento dessa etapa fala por si mesmo. Mas tratei de explicar aos outros e fiz um erro em minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isto. E isto será o que começará a fé para o rápido, para se ir. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora lembre-se, e se tu que estás ouvindo esta fita, tu vais ver uma mudança em meu ministério. Logo caindo, não levantando-se, decaindo. Como disse João Batista, o precursor, a mim me convém diminuir, e a ele convém crescer. Já estamos na era, e não posso ir mais além. Temos que esperar um pouquinho até que isto aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão, e está o lugar onde tu estás oprimido. Então olhe o que estou preparando para te dizer nestes momentos. Olhe a terceira etapa então. Olha a terceira etapa então, será absolutamente e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. E agora essa terceira etapa, que lemos no capítulo, na página 114, que haverá um ministério que mostrará grandes sinais, e isso é sob a terceira etapa. E pergunta se isso será a repetição do que aconteceu quando Cristo morreu e foi sepultado, e em seu corpo espiritual foi ali ao inferno e pregou aos espíritos que estavam ali encarcerados.
Y ahora, E agora, eso que sucedió allá, isso que aconteceu ali, porquanto la lucha fue en el reino a luta foi no reino espiritual, Ahora, invisível, para o tempo agora para o tempo final, porquanto o invisível, mundo invisível, la a quinta dimensão, o reino das trevas, estará encarnado no reino do anticristo, da besta. Ahora, ve, Agora veja, no tiene que ir não tem al infierno, que allá ir la ao quinta inferno, dimensión, ali, a quinta dimensão, porque a quinta dimensão, o inferno, estará aberto. Dizem almas encarceradas que o inferno, a quinta dimensão, estará sobre a terra. y ahí estará sucediendo E aí estará acontecendo o mesmo que aconteceu en el infierno. ali no inferno. De esto no se puede explicar mucho Disto para não que se no pode se explicar interrumpa muito todo el para que programa. não se interrompa todo Que o hay programa aqui. que Pero tem veja. aqui. Mas vejam, Mire la tercera etapa. olha a terceira etapa. Então, será absolutamente e totalmente para os perdidos, ou seja, para o mundo, os perdidos que estão nos reinos das trevas e, consequentemente, estão sob um reino da quinta dimensão. Mas será para a igreja, ou seja, para o cristianismo. E a noiva. Portanto, a noiva estará ainda, ou todavia, aqui quando esse ministério comece a se manifestar grandes sinais e maravilhas. Mas Cristo disse que quando isso aconteça, já Cristo se haverá levantado do trono do Pai, haverá tomado o título de propriedade, veja, e já não haverá tempo para a redenção, para a salvação. E neste mesmo capítulo, o verso 10:57 da página 119, diz, ao começo diz, a coisa que estivemos vendo para adiante por 3 ou 4 anos, pode ser mais, é a terceira etapa que tem sido vindicada. E eu estou seguro de que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode haver. Agora está em existência. Essa terceira etapa estava em existência no reverendo William Branham. Ele falava a palavra e as coisas aconteciam. E eu tenho sido admoestado disto, que isto aqui já tem acontecido, para que possam identificar a sua presença entre nós. Mas isto não será usado em grande maneira até que o concílio comece com a sua apertura. E quando o faça, os pentecostais e etc., quase personificarão qualquer coisa que se pode fazer. Mas quando venha esse tempo, a apertura, então vocês verão o que tem visto temporariamente manifestado em seu poder absoluto. E o que Deus nos deu através do reverendo William Branham foi uma amostra. Por isso diz, então vocês verão o que tem sido visto temporariamente manifestado. E como o verão depois? Em seu poder como absoluto. E isso será o poder de Deus, manifestado em toda a sua plenitude com a autoridade de Deus. Ele não recebeu autoridade para usar em seu poder absoluto tudo. Toda essa é a terceira etapa, somente para dar-nos uma amostra. Quando quis ir a Israel, não lhe foi permitido ir ali, porque ele não é o que tem o quinto ministério de Elias e o segundo ministério de Moisés, em onde estará o poder absoluto com a autoridade da parte de Deus para o cumprimento dessa profecia. E na página 136 também nos diz, no parágrafo
1208, é uma pergunta. Ele pergunta, e diz, pergunta, a noiva, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia? E esta chuva tardia para os 144 mil judeus, terão todos os ministros isto e estamos somente esperando a sua vinda? Agora a resposta, e começa a lhe dizer, agora, chuva tardia, 144 mil judeus, não, isso é quando Elias e Moisés, ali é onde os milagres têm lugar. E onde é que os grandes milagres têm lugar? Com Moisés e Elias. E onde é que os grandes milagres estão prometidos para ser realizados? Em uma carpa grande. No cumprimento da visão da carpa estará o cumprimento destes grandes milagres. O reverendo William Branham somente viu um dia e não se sabe de quantos dias dessa manifestação da terceira etapa sobre o ministério do Espírito Santo. Quando se pode ver que ele viu uma visão e viu muita gente, muitas pessoas em uma carpa, e viu que se pregava e que se orava pelos enfermos, e ocorriam coisas. Isso não é o primeiro dia. É um ministério que realiza o Espírito Santo, e lhe é mostrado de antemão um quadro do que ali ocorre em um dos dias dessa atividade. Por isso ele falou que queria colocar uma carpa por muitas semanas, mas quantas semanas? Porque ele sabe que um ministério como esse, na qual é o ministério onde a terceira etapa estará manifestada, essa etapa, para o mundo, os perdidos, para a igreja, ou seja, o cristianismo, e para a noiva, os escolhidos, isso não é um ministério para ser manifestado em um só dia, senão que leva muitos dias. E para que uma pessoa chegue a esse nível, nesse ministério, pois tem que haver começado desde muito tempo antes, porque já esse ministério e essa manifestação que ele viu ali corresponde a um ministério e a um ministro, um profeta já adotado. E agora, podemos ver que os grandes milagres, falou o reverendo William Branham, que são para quem? Para Moisés e Elias. Não para Elias em sua quarta manifestação, senão para Elias em sua quinta manifestação e Moisés em sua segunda manifestação. E aí estará a autoridade de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí estará. E aí estará o poder de Jesus Cristo, a qual disse, todo o poder me dado no céu e na terra. Esse é o mesmo poder que ele menciona em Apocalipse capítulo 2, verso 26 ao 27, quando diz, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, ou seja, que estará no tempo final alguém guardando as obras de Cristo e guardar minhas obras até o fim, portanto, as obras de Cristo estarão sendo manifestadas através desse vencedor. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ei? E agora a autoridade que Deus deu a Cristo, agora Cristo dá ao vencedor. É a autoridade de Deus. Não é uma autoridade terrena, senão celestial. A autoridade de Deus por meio de Cristo sendo dada ao vencedor. E é uma autoridade tão grande que diz, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão
aquebrantadas como vaso de oleiro, como eu também a tenho recebido de meu Pai. Vejam, como Cristo a recebeu do Pai, agora ele transfere ao vencedor. E lhe darei a estrela da manhã. E em Apocalipse, capítulo 22, verso 16, Cristo diz: eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Portanto, a estrela resplandecente da manhã vai receber o vencedor do último dia. E a estrela resplandecente da manhã vai resplandecer através do vencedor. Cristo estará resplandecendo através do vencedor. Portanto, estará o poder de Cristo e a autoridade de Cristo sob esse ministério. Agora temos visto na trajetória da autoridade de Deus, como passa de Deus a Cristo, e depois, de era em era, essa autoridade de Cristo e poder de Cristo esteve em sua igreja, manifestado através dos anjos mensageiros de cada era. Por isso, esteve na mão de Cristo. E, consequentemente, a autoridade e o poder que tem sido manifestado nesses mensageiros não tem sido um poder humano nem uma autoridade humana, senão o poder e a autoridade de Cristo, nosso Salvador. Agora, encontramos que em Apocalipse, no capítulo 1, João viu ao Filho do Homem, a Cristo, com uma vestidura que lhe chegava desde o pescoço até aos pés, e cingido pelo peito com um cinto ou um cinto de ouro. O reverendo William Branham disse: aí Cristo não está como sumo sacerdote, senão como juiz. Ou seja, que isso é para quando Cristo termine ou termina a sua obra de intercessão. É por isso que aparece com seu cabelo branco como uma branca lã. Na página 43 do livro das eras, disse o reverendo William Branham. E uma parte do último parágrafo da 42 que diz: agora, voltamos à nossa escritura. Sabemos que não é o dia do Senhor, senão que é o sábado, que não é o sábado e nem o domingo. Então, o que é? Pois, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Ou seja, se está falando nesta ocasião de um sábado ou um domingo ali. Ele diz que não é o dia que não é o dia do Senhor, da qual, pois, fala aqui o reverendo William Branham, e da qual fala também a Escritura. E também no tempo que o reverendo William Branham está pregando, está ainda no sexto milênio e, consequentemente, está também sob a dispensação da graça. Portanto, estando no sexto milênio, não é tão pouco o dia do Senhor. E diz: este é o dia do homem, é a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a ideia do homem acerca da adoração, tudo do homem, porque é o mundo do homem, cosmos. Mas o dia do Senhor está por vir. Assim é. Somente é que neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi levado pelo Espírito e foi transportado pelo Espírito àquele grande dia que está por vir.
El día O del dia Señor do es Senhor cuando los é días quando del os dias hombre do han homem terminado. têm terminado. Los reinos de Os esta reinos tierra, desta entonces, terra serán los então reinos serão de os nuestro reinos do nosso El Deus. día del Señor será O dia cuando do caigan Senhor los será juicios, quando y caiam os después juízos de eso e viene depois disso el milenio. vem o milênio. El día del Vê? Señor O dia do Senhor cubre la gran tribulación cobre y a el grande milenio. tribulação e o reino milenial, porque tudo isso ocorre sob o sétimo milênio, El cual ya a qual comenzó, já começou. Mas graças a Deus que não tem caído o juízo divino sobre a terra ainda, porque ainda Cristo está chamando e juntando os últimos escolhidos que faltam llegar al cuerpo místico para chegar ao corpo místico de Cristo. E, consequentemente, misericórdia. ainda tem misericórdia. Ainda que se fala de um juízo que vem e se anuncia o juízo que vem. Porque tudo isso está sob o evangelho do reino. E também se fala da misericórdia de Cristo. Se fala de salvação. Porque aí está se entrelaçando duas dispensações. A dispensação do reino e a dispensação da graça. E, consequentemente, se está entrelaçando duas mensagens. A mensagem do evangelho do reino e a mensagem do evangelho da graça. Estão se entrelaçando duas chuvas. A chuva tardia com a chuva temporã. E a chuva tardia e a chuva temporã somente a teria um grupo na Igreja de Jesus Cristo, o grupo do último dia, que é o grupo da Era da Pedra Angular. Mas tudo isso tinha que se refletir na sétima era da Igreja, no sétimo anjo mensageiro da Igreja da sétima era. Porquanto ele sendo o sétimo anjo da sétima era, tem que se refletir o que será o sétimo anjo mensageiro da sétima dispensação. E na sétima era tem que se refletir o que será na sétima dispensação. Agora podemos ver que o dia do Senhor cobre todo esse tempo. E tudo isso ocorre no sétimo milênio, na qual já tem começado, conforme o calendário gregoriano. E estamos no terceiro ano desse sétimo milênio de Adão até aqui, ou o terceiro milênio de Cristo até aqui, na qual é o último dia diante de Deus, a qual é o último milênio para os seres humanos. Agora o mundo faz o que quer com o cristão. Lhe colocam toda classe de nomes malvados, zombando-se dele. Ou seja, zombando-se do cristão. Mas vem aquele grande dia quando eles se levantarão, porque o Cordeiro vem em ira para julgar o mundo. E quem é que julga o mundo? Cristo. Então é quando os justos terão o seu dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados e os justos caminharão sobre suas cinzas, entrando ao milênio. Malaquias 4:3. E pisarei aos maus, os quais serão cinzas debaixo da planta de vossos pés, no dia em que eu faça. E tem dito o Senhor dos Exércitos. Agora podemos ver esse mistério e as coisas que estarão se manifestando neste tempo na qual nós vivemos. E quando tenha sido chamado até o último escolhido, então virá essa manifestação plena da terceira etapa, chamada a terceira etapa pelo reverendo William Branham, e onde estará adotado o mensageiro dispensacional do tempo final, do último dia, do sétimo milênio. E aí então
entrará essa etapa, onde grandes maravilhas literalmente serão realizadas. A tal tamanho que o reverendo William Branham disse que os membros do corpo que faltem a alguma pessoa lhes serão restaurados. E isso será pela palavra criadora sendo falada. E agora na página 53, e aí também ele nos fala, e na página 265 também nos fala do que estará acontecendo. Essas as leem vocês, e já com as que lhes li, lhes tem suficiente. Mas se querem a leitura da página 265, que diz: vou ler somente uma partezinha aqui, depois vocês leem o resto, e diz: trarei meus inimigos ante mim, e matarei-os então, quando sua justa indignação caia sobre os blasfemos. Será quando os justos estarão com o seu Senhor. Os justos, vindo com ele em glória, destruirão aqueles que destruíram a terra e fizeram ruína aos santos de Deus. Esta era a era de voltar à medida do sofrimento terrível. Mas vem um dia quando a verdade prevalecerá. E quem poderá resistir o seu fogo e permanecer salvo? Somente os redimidos do Senhor. E darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. Agora vejam que aqui o reverendo William Branham cita ou fala de Apocalipse 19, que é Cristo vindo em um cavalo branco, a qual vem com uma espada que sai da sua boca, e com ele vem um poderoso exército, em cavalos brancos também, e esse poderoso exército é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais embaixo diz: segundo esses versos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos da era do obscurantismo em relação a si mesmo. E depois as eras por vir. Como já temos mencionado, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Ele recebe dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus. E agora, como é que saem do mundo, do reino das trevas, os escolhidos de Deus? Por meio da palavra revelada que Cristo dá ao mensageiro. E o mensageiro proclama essa mensagem, e os colaboradores maravilhosos que Deus coloca ao lado desse mensageiro fazem com que essa mensagem chegue por todos os lugares e chegue a todos os ouvidos das pessoas, para que possam escutar ou possam lê-la. E então aí Deus lhes fala diretamente à alma, ao coração, e são chamados e juntados no corpo místico de Cristo, os escolhidos de Deus. Quer saber se em algum lugar tem escolhidos? Pois leve a mensagem. Miguel queria saber se na África havia escolhido. Vejam, e isso foi. E a surpresa? Não foi surpresa, porque se sabe que onde tem escolhido, tem que levar a mensagem. E onde se leva a mensagem, tem escolhidos. As pessoas que são escolhidas recebem a mensagem sem fazer força, sem obrigá-las a crer, porque é uma mensagem que é para a alma dos seres humanos. É uma mensagem que vem diretamente do céu, do trono celestial, do lugar santíssimo, para o lugar santíssimo do ser humano, que é a alma do ser humano. E agora, quando Miguel depois vai à África, vê que
Já pensávamos que já quase todos os escolhidos estavam dentro. E agora vê que se tem aberto a porta para eles ali também na África. E agora o trabalho tem se multiplicado. Nunca tem parado ou cessado o chamado de Cristo. E nunca tem cessado de estar vindo a Cristo centenas ou milhares de pessoas. E assim a obra tem ido crescendo. Assim, a Igreja de Jesus Cristo, na era da Pedra Angular, tem ido crescendo. E qual era e etapa lhe convém crescer? E a quais eras lhe convém diminuir? As que já passaram. É como quando a pessoa morre. Você encontrará que se não pode, se coloca maior, vai se encolhendo até que volta ao nada. Assim que lhe convém crescer a uma igreja noiva jovem. Por isso, quando o reverendo William Branham teve a visão da noiva, primeiro viu a etapa do tempo dos apóstolos. E depois viu as diferentes eras da igreja. Quando depois já o mensageiro se foi e já se converteram em mulheres velhas. No programa de Deus, ainda que se recebem anciões também para receber a Cristo, mas no programa de Deus está que todos sejam jovens, e Cristo vai fazer jovens a todos para viver eternamente. Agora, quando o irmão Branham, o reverendo William Branham, viu na visão passando a igreja de tal era, de tal país, da Alemanha, pois isso está falando da igreja de Lutero, a era de Lutero, a da Inglaterra e assim por diante. E depois, quando vê a da América do Norte, está muito triste. E não via que aparecia nada mais. Mas ele pergunta em uma ocasião também: Senhor, haverá outro avivamento? Ou seja, porque se tem outro avivamento, tem outro grupo. Haverá outro avivamento? E depois ele diz: do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco, e recorreremos esta senda outra vez. E se Elias recorre outra vez, pois recorre por quinta vez. Recorreremos esta senda ou esse caminho outra vez. Portanto, Elias está vindo com Moisés, que vem, e Elias vai recorrer por quinta vez com Moisés a senda ministerial. E diz que será de onde? Do ocidente. Que se levantará esse cavaleiro do cavalo branco. E isso vai de acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao 21. Porque senão é escriturístico, então a visão está equivocada, errada. E a profecia está equivocada também. Se na Bíblia não tem uma promessa de que venha um cavaleiro em um cavalo branco, então está equivocada a profecia. Mas ele disse: tão em breve como estejamos preparados, e diz, é uma promessa. Se é uma promessa, tem que ser escriturística. Aparece o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a qual também aparece no capítulo 17, verso 14 ao 15. É Cristo em sua manifestação final. E agora na página 128 e 129, a página 128 no parágrafo 11:43 diz: debaixo da sétima trombeta que é para Israel, é o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. E o que é o sétimo selo para a igreja? A segunda vinda de Cristo. E o que é a sétima trombeta para Israel? Moisés e Elias.
Luego en la página Depois, na página 129, parágrafo 1150 diz: agora, tão pronto como esta igreja, o mistério do sétimo selo seja conhecido, se é conhecido o mistério do sétimo selo, é conhecido o quê? O mistério da segunda vinda de Cristo. E são os os trovões os que revelam esse mistério. É Cristo, a voz de Cristo falando à sua igreja. E se ele vai falar à sua igreja, tem que ter um instrumento, uma boca, um véu de carne através da qual Cristo fala. Tão breve como está esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, que são os dois profetas, Moisés e Elias. E o que é a sétima trombeta de Apocalipse 11? Moisés e Elias. E o chamado para os judeus vem por meio da sétima trombeta, que é Moisés e Elias, com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando aos 144 mil hebreus. Mas antes, o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor, Cristo em meio da sua igreja, chamando e juntando os seus escolhidos e fazendo a obra que Ele tem prometido fazer em nosso tempo. E aí estará o quê? A autoridade de Jesus Cristo. Assim como esteve em meio da sua igreja de era em era, no mensageiro de cada era. Agora, assim como o mensageiro de cada era recebeu autoridade, não de homem, senão de Jesus Cristo, para usar o poder que lhe foi concedido a cada mensageiro, até aonde lhe foi concedido. E ao reverendo William Branham, na qual disse que essa terceira etapa que tem sido vista nele não será usada plenamente até que venha a apertura. Ou seja, que ainda estava nele esse poder, não tinha autoridade para usá-lo plenamente. Ou seja, para usá-lo como ele falou aqui. 119. Então vocês verão o que vocês têm visto temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Ou seja, que o que temporariamente Deus colocou nele, mas que não lhe deu autoridade para usá-lo em forma absoluta. Ou seja, que ele esteve limitado, como cada anjo mensageiro, porque não tiveram a autoridade para usá-lo totalmente. Usar esse poder no absoluto é para o ministério do último dia. Agora, podemos ver que para o nosso tempo é que estão essas promessas, essas grandes bênçãos, para nós recebermos grandes benefícios espirituais e materiais também. Portanto, todos estamos chamados a ter as nossas vidas arrumadas e a ensinar aos nossos irmãos em nossas congregações a ter as suas vidas arrumadas. Porque quando vem essa manifestação da terceira etapa em forma absoluta, então será o tempo para o juízo começar pela casa de Deus. E os Ananias e Safiras já não terão tempo para se arrepender. O tempo para se arrepender é este tempo formoso que nós temos até o momento. Mas quando se complete a igreja e Cristo saia do trono do Pai, do trono de intercessão, então já se haverá feito tarde a muitas pessoas para se arrepender de seus pecados e arrumar suas vidas com Cristo. E Cristo limpá-los com o seu sangue de todo o pecado. Lembre-se que o juízo começará pela casa de Deus,
donde aparecerán los Ananías y Zafiras, da onde sairão e da onde aparecerão os Ananias e muchas Safira, otras. e muitas outras pessoas. Porque Ou seja, la tercera etapa será porque a terceira etapa será para os para la perdidos, iglesia, o sea, el cristianismo, para a igreja, ou seja, o cristianismo, la novia. e para a noiva. Así es que el tiempo Assim que de arreglar o nuestras tempo de vidas arrumar es nossas este. vidas é este tempo. Cuando venga esa etapa, Quando vem essa el juicio etapa, o juízo vendrá también. Como sucedió virá também. para que fuera tipo y figura de lo que va a pasar en este tiempo, Como lo que sucedió aconteceu, en el ministerio del Espíritu para que Santo fosse a tipo e través de figura San do Pedro, que vai acontecer donde neste apareció tempo. Ananías y Zafira, O que aconteceu y donde no ministério do Espírito Santo através de São Pedro, onde apareceu Ananias e Safira, e onde também em outros momentos houve grandes manifestações de milagres el Espíritu do Espírito a través Santo de San Pedro. através de São Pedro. El O reverendo William Branham disse que, assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, los hebreos, os gentios o levarão aos hebreus. Portanto, os ministérios que levarão o evangelho aos hebreus será o ministério de Elias. E já está aí na Escritura falado. E o reverendo William Branham deu testemunho também desses ministérios. E, consequentemente, estará onde? Entre os gentios, para poder, de entre os gentios, levar o evangelho aos hebreus. encontramos que Agora encontramos Pedro y Pablo que Pedro e Paulo são tipo e figura das duas oliveiras. São tipo e figura de Moisés e Elias. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay una bendición que grande tem para uma la iglesia grande del bênção Señor para a Jesucristo igreja en do la Senhor etapa Jesus de Cristo na etapa da la era donde da todavía pedra hay angular, misericordia, onde ainda tem misericórdia. donde único hay misericordia E y donde único é onde la sangre é o único de que Cristo tem misericórdia. está E onde o disponible único lugar que en medio de la iglesia a de Jesús, sangue de Jesus Cristo porque e las que está otras disponível em meio da igreja de Jesus Cristo. Porque as outras eras já morreram. el Espíritu E se morreram, de Cristo no está allá. o Espírito de Cristo já não está lá. ¿Cuándo es que muere Porque la persona? quando é que a pessoa morre? Espíritu sale Quando o Espírito sai da pessoa. y si murieron, E se pues el morreram, Espíritu no está, pois no o está Espírito não estará allá. ali. ¿Dónde está? E aonde está? Está en la iglesia, Está en la na etapa igreja, de la piedra angular. na etapa da era da pedra angular. Es la única edad É a única era viva y con gente. e com pessoas que estão vivas fisicamente também. Es la única edad É a que tiene única vida, era que tem porque vida, tiene al Espíritu porque Santo tem o Espírito Santo en medio de ella. em meio dela, dando-nos a conhecer todas essas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. Ahora hemos visto Agora temos visto este misterio este mistério de la autoridad. ¿De quién? da autoridade de La quem? autoridad A autoridade Vamos a ver nuestro tema. Vamos ver o nosso tema decirlo para tal y como dizer tal e como la autoridad del Hijo del a Hombre, o sea, la autoridade autoridad do Filho do Homem, de Jesucristo. ou seja, E agora, a autoridade de Jesus Cristo. Agora, a autoridade do Filho do Homem, Jesus Ha Cristo, estado en su iglesia esteve em desde sua igreja de era em era. y en este tiempo, E neste ¿dónde estaría? tempo final, En la onde edad de la estaria? piedra angular. Na era da pedra angular. E aí Se manifestará em forma absoluta a autoridade de Cristo, usando o poder de Deus em forma absoluta também. Agora, a autoridade de Cristo está usando o poder de Deus em forma absoluta e dando-nos a revelação da sua palavra. Porque toda revelação divina vem por meio do poder do Espírito Santo. Ou seja, que não é por conhecimento humano, senão pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo manifestando o seu poder na revelação divina que Ele dá de era em era. E para o nosso tempo, e nossa etapa. Temos que ler aqui algo
que é muito importante para que tenham o quadro claro, porque sempre as pessoas, quando fala ou escuta acerca do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, em seguida pensam logo em milagres físicos e que tem que estar acontecendo, milagres físicos, e perdem de vista que tem diferentes coisas que são feitas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, usado pelo Espírito Santo no meio do povo de Deus. Quero conseguir a página 445. 445 do livro dos selos. Vamos ver o que nos diz. O parágrafo começa na 444, ao final. Último parágrafo. Agora, Pai Celestial está orando aqui. Enquanto entramos a ensinar ou pregar sobre este grande evento que aconteceu na glória e que faz uns 2000 anos, e lhe foi dado ao apóstolo João, agora nos toca a falar disto. Permite que o Espírito Santo venha em seu grande poder de revelação, para que nos revele o que quer que saibamos, assim como tem feito também durante toda essa semana. Nós nos submetemos a Ti juntamente com a palavra, no nome de Jesus Cristo, amém. Está aqui para começar o sétimo selo. Ou seja, que depois dele dar aqui o começo, falando algumas coisas, depois quando lhe tocou orar por aqui, se encomenda a Deus e pede que o Espírito Santo venha em seu grande poder de revelação. Muitas pessoas, quando veem milagres físicos, dizem: o poder de Deus está sendo manifestado. Mas não se dão conta que também o poder do Espírito Santo é manifestado quando traz a revelação para cada era. Tem sido pelo poder do Espírito Santo é que tem vindo a revelação de Cristo para cada era. E é pelo poder do Espírito Santo que a revelação do último dia esteve vindo a todos nós. E também é o corpo místico de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, como a igreja na era da pedra angular. A revelação divina para a era da pedra angular vem por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo em poder dando-nos a revelação deste último dia na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, porque já em outras eras não pode dar nenhuma revelação, porque a revelação para cada era tem que ser dada pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era. Agora, temos visto como é que viria também a revelação do último dia à igreja de Jesus Cristo. E se foi dito que a revelação do sétimo selo será dada por 7 trovões do Apocalipse 10, pois tem que ter um mensageiro na qual venha a revelação, porque toda a revelação tem que vir a um profeta. E isso está na página 302, que diz: agora, e está falando de João, o apóstolo, e o anjo que lhe deu a revelação. Está falando aí da página 301, e depois passa a 302, onde diz: agora, o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Cuidado
quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E agora, na página 128 diz: agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter a grande fé de translação. E como vai mostrar? Pois trazendo a revelação do 7º selo por meio dos 7 trovões, que é a voz de Cristo, e para isso tem que ter um profeta, porque toda revelação tem que vir a um profeta. Pode se juntar muitas pessoas e dizer: vamos estudar todas as profecias do Apocalipse, e vamos estudar todas as mensagens do reverendo William Branham e buscar todas as profecias. E vamos descobrir tudo o que vai acontecer. E vamos descobrir o que ele vai fazer ou o que vai acontecer, ou está fazendo em nosso tempo. E vamos obter a revelação do rapto, a fé do rapto. Isso não funciona. Toda revelação tem que vir, não a um grupo, senão a um homem, a um profeta. Se não era assim, não funciona. Página 150, 151, 156, 157, 168 e 26 do livro de citações. Ali vocês busquem um verso, porque como houve uma mudança aí por causa do computador, vamos colocar a culpa no computador. Agora, se não tem o livro de citações que eu tenho, então, pois, acontecerá um pouquinho mais de trabalho para conseguir, porque eu consigo com o meu, porque se eu busco outro que está sem marcar, já eu conheço bem este. Assim que ali Miguel, que se encarregue com vocês de conseguir esses versos. Ele os deve ter. E assim, pois, e se consegue um livro de citações dos antigos, pois aí também podem guardar e reservar, porque aí lhes será fácil também para estudar, já em suas casas, para que assim o que lhes leiam, possam ver onde está. E assim tem o outro que fizeram, que alguns são fininhos, é fácil para a viagem, mas tem que então colocar aonde está o número em cima da página, colocar mais embaixo, por aqui por baixo, ou em cima, ou mais em cima um pouquinho, ou de outra cor, o número da página que está no livro, e no livro que esteja o outro, e colocar o número do que está no livro pequenino de citas, ou de citações. Então aí, pois, lhe se faz mais fácil para vocês. E se colocam todas no livro, que tiraram do novo de citações, o marcam todinho, todas as páginas, e lhe colocam mais embaixo, ou mais em cima o número da página que está no outro livro, e já depois já lhe se faz mais fácil para buscar o que lhes li. Assim, pois, não tem nenhum problema. Assim que, graças a Deus, que temos agora tudo escrito e gravado também. E no tempo de São Paulo e todos estes mensageiros, aí era em quê? Em papiros ou peles também, que escreviam. E Paulo dizia: envia-me os pergaminhos, os rolos. De que seriam? De papiros ou de peles. E para andar com uma Bíblia naquele tempo, pois necessitava uma maleta. E que livro foi o que o profeta que disse ele? O de Isaías. Seria... O de Isaías seria o que lhe enviasse? O irmão Miguel disse que mandasse os pergaminhos. Não diz. Não explica o livro. Bom, quando Jesus foi ler
Quando foi ler, lhe deram o livro do profeta Isaías. Já um livro desse tempo era maior que uma Bíblia. E aqui temos tudo. Assim, que vejam, Deus nos tem facilitado tudo em nosso tempo. Por quê? Porque Ele nos ia dar toda a revelação divina do nosso tempo. E lhe agradecemos a Deus toda essa literatura do Velho Testamento e do Novo Testamento. E também as mensagens do reverendo William Branham. E agradecemos a Deus que tenha usado pessoas para imprimir todas essas mensagens. E agradecemos as pessoas que com sua imprensa e suas congregações têm trabalhado nesse trabalho também. Que Deus lhes abençoe grandemente e lhes use cada dia mais e mais em sua obra. E seu trabalho alcance a todos os escolhidos que faltam por ser alcançados. E adiante, trabalhando na obra do Senhor sempre, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Se em algumas ocasiões lhes falo algumas coisas, é porque eles amam. E não quero que nenhum vá ficar aqui na grande tribulação. Por isso lhes digo que tenham suas vidas arrumadas com Cristo. Porque quando já se passe dessa etapa onde tem graça ainda, e passe a etapa de juízo, já não lhe poderei dizer que o sangue de Cristo vai limpar de todo o pecado. Também os que não arrumem, pois serão bons candidatos para serem os Ananias e Safira desse tempo. E ninguém deseja que seu tipo e figura sejam Ananias e Safira. Assim que, para que não nos aconteça uma coisa assim, pois então o que tem que se fazer? Estar bem com o Senhor, com nossas faltas, erros e pecados confessados a Cristo e lavados com o sangue de Cristo, nosso Salvador. Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Nos limpa de todo pecado enquanto estar ali. Quando Cristo já saia dali, já não haverá mais sangue ali, no trono de intercessão. Também deem a conhecer estas coisas às vossas congregações, porque não desejamos que fiquem aqui na terra nenhuma pessoa para passar pela grande tribulação. Queremos que todos que têm recebido a palavra, juntamente com os ministros que estão frente a essas congregações, sejam transformados todos. E vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que, para mim, vai ser uma grande bênção vê-los, a todos vocês, com vossas congregações ali na ceia das bodas do Cordeiro. Bom, já temos Miguel por aqui. E que hora já é, Miguel? Porque já vi o relógio e já temos que hora por aqui? Como às 9 ou às 10? 9h30. Estamos terminando cedinho hoje. Assim que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E conosco novamente o nosso amado amigo e irmão Miguel Bermudes Marinho.